Amém. Meus amados, em pé como estamos, abra a sua Bíblia comigo no Novo Testamento. A Bíblia está dividida em dois testamentos, a parte maior é o Antigo Testamento e a parte menor no Novo Testamento. O Novo Testamento tem 4 evangelhos, um livro histórico e instruções que são as epístolas. Nós vamos ler o 4º evangelho, o Evangelho segundo João, ok? Evangelho segundo o evangelista João, foi um discípulo do Senhor Jesus e que também foi inspirado por Deus para escrever a respeito de Jesus com o foco de combater heresias que havia na época. Principalmente, uma delas era o gnosticismo. E aí João ele vai escrever e ele vai narrar e ele não vai registrar como milagres, mas ele vai registrar como sinais. Que sinais eram? Cada milagre era colocado como sinal que realmente Jesus é o Filho de Deus prometido, o Messias esperado e aguardado por Israel. Então vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 9. Há 2 anos atrás nós falamos, cada culto, sobre um dos milagres, na realidade um dos sinais do Evangelho de João. E aí nós vamos ler capítulo 9, o 6º na realidade, mas o foco não é aquela mesma mensagem de 2 anos atrás. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 9, verso 1. Ao passar, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram aos seus discípulos, Rabi, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu no chão, e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto, quando mendigo, perguntavam, não é este o mesmo que se sentava a mendigar? Uns diziam, é ele. E outros, não é, mas se parece com ele. Ele dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Respondeu ele, o homem que se chama Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai a Siloé, lava-te. Fui, pois, lavei-me e fiquei vendo. Lá no versículo 25 agora, diz assim, respondeu ele, se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. Vou repetir o versículo 25. Respondeu ele, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego, e agora vejo. Eu era cego, e agora vejo. Uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo, amém? Eu quero que você diga comigo, uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Para a gente guardar e memorizar, vamos dizer mais uma vez, uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Para guardar mais ainda, diz para a pessoa que está do seu lado, uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Para outra pessoa para guardar mais ainda. Vai, agora só vocês. Só vocês agora. Deus, chega, agora chega. Ninguém é mais cego agora. Amém? Pode sentar. Acabou a cegueira. Meus amados, nós tivemos, como já foi aqui mencionado, uma conferência top. Uma conferência de alto nível, extraordinário, muito da presença de Deus.
Eu louvo muito a Deus pela igreja que abraçou vários dias de oração e jejum. Nós tivemos aqui vários dias de um relógio de oração, 24 horas de oração por dia. E todo dia sempre tinha um grupo grande de irmãos jejuando, de segunda a segunda, em favor da conferência. E eu digo, meus irmãos, o céu desceu sobre esse lugar. Deus se manifestou de uma maneira sobrenatural. Foi muito de Deus. O Espírito Santo agiu de uma maneira tão linda, de maneira tão poderosa, que a gente já está assim, com vontade, que a conferência do ano que vem venha bem rápido, né? Eu não sei vocês, mas eu já estou com uma vontade a semana que vem fazer outra conferência, de tão bom que foi, amém? Mas coisas maiores sempre nos esperam, amém? Deus tem nos conduzido a isso. A realidade da vida dessa igreja, né? São sempre desafios que a gente vem vencendo, Deus vem nos agraciado, cada vez mais, crescendo, avançando, e Deus tem nos apontado o norte. Nessa conferência, Deus confirmou coisas que nós temos alinhado, conduzido a igreja, e Deus tem nos levado para isto, amém? E Deus tem aberto a nossa visão, o nosso entendimento daquilo que Deus quer. E aí nós estamos sempre prontos para o agir de Deus, o mover de Deus, né? Eu contava que a nossa igreja, para conhecer um pouco da história da igreja, a gente tem que olhar para o chão. Por que a gente tem que olhar para o chão para conhecer a história aqui da igreja? Porque olhando para o chão, eu creio que todo mundo já reparou. Aqui tem parquê. Ali é piso queimado, piso pintado, cimento pintado. Depois ali é carpete. E lá é cerâmica lajota. Interessante tudo um pouco. Qual foi o engenheiro que pensou isso? Qual foi o arquiteto? Na realidade não, a igreja foi crescendo, precisando de espaço. E a primeira reforma que a gente fez foi tirar 4 caçambas de entulho de terra, nós diminuímos para caber mais gente. Depois de um certo tempo, nós quebramos parede e emendamos com um corredor que nós tínhamos, que é o corredor que ia lá para os banheiros. Não demorou muito e o espaço já estava pequeno novamente. Aí nós quebramos então a parede das janelas e tudo mais e emendamos com o salão. Então a gente tem um piso de cada material. Aí depois precisamos de mais espaço ainda, aí nós construímos o auditório para as crianças, onde tem um culto deles lá, e foi muito lindo de ver, porque as crianças hoje, era 2 e pouco da tarde, já estavam aqui ensaiando louvor e tudo mais, teatro, porque eles iam ter um culto especial deles ali. Então, tão lindo de ver os filhos envolvidos nas coisas de Deus. E aí nós fizemos então um auditório, as crianças vão direto para lá. Mas chegou um momento que já ficou pequeno de novo, ficou apertado. E aí então nós multiplicamos o culto em 2 horários, às 5 e às 19h30. Né? E eu digo, daqui a pouco, sim, nós vamos então para o nosso novo prédio, né? Deus vai abençoar financeiramente, porque existe um investimento para nós reformarmos ali, e eu sei que Deus vai prover, Deus vai abençoar, vai usar cada um de nós, amém? Para nós contribuirmos para esse grande projeto. Então Deus está nos abrindo os olhos cada vez mais. E é tão bom que Deus nos abra os olhos de visão. Visão é tão importante, a gente não faz nada sem a visão. Fica tudo limitado se nós não tivermos a visão. E o texto que nós lemos é de um homem que ele não conseguia enxergar a luz. Na realidade, a cegueira é um problema de falta de luz. Por exemplo, se nós aqui, nós desligar toda a iluminação, não tiver iluminação externa também, que dê um blackout aqui na região, e desligar, a gente é cego. A gente meio que não se acha nada. A gente fica tudo no escuro. Se você cercar, fechar num quarto que não tem janela, não tem porta, de noite, e você fechar tudo ali, desligar as luzes, você fica no escuro, você fica perdido, você não consegue enxergar, você fica cego. Porque o problema da cegueira é a falta de luz, é falta de iluminação. Então, um ambiente escuro, a gente é cego, todos somos cegos se não tiver luz. A questão toda é essa ausência de luz.
Se um dia, por exemplo, não tá um temporal e é noite, não tem lua, não tem estrela, não tem iluminação pública, nem iluminação, você vai caminhar, você pode cair num buraco. Você fica cego, porque falta de luz. Qual é o problema desse cego que nós lemos? Falta de luz. Às vezes muitas coisas a gente não está entendendo, falta de iluminação, falta de luz no nosso entendimento. E esse homem, ele vai dizer no versículo 25 o seguinte: eu era cego, mas agora vejo. E esse é o tema da mensagem desta noite, é confirmar muita coisa. Ele respondeu ele: se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei. Eu era cego, agora vejo. Meus amados, quantos de nós hoje podemos dizer: eu era cego, mas eu vejo? Eu não enxergava, eu não entendia as coisas de Deus. Eu não entendia a vida espiritual. Eu não compreendia as coisas divinas. Eu era cego. Muitas coisas a gente não entende por causa da nossa cegueira, nossa falta de compreensão. Esse milagre do cego de nascença é o 6º sinal escrito no Evangelho de João. E é interessante porque ele expõe um problema básico a respeito do pecado e do sofrimento, explicando assim, qual é a origem do sofrimento. Todo mundo quer saber, por que eu sofro? Qual é a origem do sofrimento? Da onde veio o sofrimento para a humanidade? Na realidade, Deus não criou o sofrimento, mas sim o afastamento do ser humano de Deus, a desobediência, o pecado, é que leva e traz o sofrimento. O livro de Jó, por exemplo, também ele vai revelar a causa do sofrimento de muitas pessoas. O livro de Jó é escrito também com o propósito de mostrar a razão por que as pessoas sofrem. E aí vai expor o problema básico do pecado, né, e sofrimento, né, conforme Jó, ok? E como surgem os males. Aí o problema, o sinal ou o milagre, soluciona um problema de nascença que o pecado também é. Por exemplo, Salmo 51, versículo 5. Lá está escrito assim: eu nasci em pecado, em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Aí o salmista descrevendo do momento de triste que ele está vivendo, a sua situação de pecado. E aqui no capítulo 9, versículo 2 e 3 diz assim: quem pecou? O propósito é o seguinte: de quem é a culpa? Quem é que pecou para que acontecesse isso? Interessante porque Êxodo capítulo 20, versículo 5, diz o seguinte: não se encurvará diante deles, de deuses, né, de ídolos. Diz: não te encurvará diante deles, das imagens, esculturas e tudo mais, nem a servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ou seja, a maldade dos pais visitando os filhos, prosseguindo através dos filhos. E aí os discípulos sabiam essa passagem, sabiam também o Salmo 51. E aí eles perguntaram: quem é que pecou? Foram os pais dele para que ele nascesse assim? Ou foi ele mesmo que pecou para que nascesse assim? Na realidade, meus amados, todo ser humano tem uma natureza que cega. Já nascemos com o pecado. Nós não nos tornamos pecadores, nós já nascemos pecadores. Já nascemos inclinados para o mal, já nascemos inclinados para as coisas erradas. A natureza do homem, a natureza humana, ela é obscurecida. A natureza inteira é perturbada pelo pecado. Não é que Deus criou o mal, o ser humano é que produziu o mal, por se distanciar de Deus, por preferir as trevas. Dentro de nós, irmãos, existe uma confederação de iniquidade, de maldade. O ser humano, meus amados, tem uma disposição mental maligna para produzir o mal. Havia bastante luz ao redor daquele pobre cego. Ele tinha olhos, mas não tinha luz. Ele tinha seus olhos, mas lhe faltava luz. Interessante que a luz estava clara,
Tudo estava a dia, mas ele não enxergava. Jesus estava ali, todo mundo enxergava, ele não. Às vezes assim o ser humano anda nessa situação e não sabe para que direção vai, porque lhe falta luz. E eu digo, meus amados, a razão por nós sermos igreja, por nós vivermos e sermos também uma igreja em aprisco, tem um propósito. É para que nós possamos disseminar a luz em todas as direções, para que possamos levar a luz de Cristo. Jesus diz o seguinte: vocês são a luz do mundo. Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Depois ele aponta para nós e diz o seguinte: vocês são a luz. A igreja precisa ser luz. No mundo de trevas, a igreja precisa se manifestar como luz. Nós precisamos estar, meus amados, bem qualificados para esta obra. Segunda-feira agora nós encerramos o nosso TDC, treinamento de discipuladores, do Crescendo na Fé. Daqui a pouco já estamos começando o TLA, treinamento para líderes de aprisco. Tudo nós fizemos, amados, as ferramentas para qualificar a igreja, porque o nosso desejo é que todos possam, e todos venham ser usados por Deus. No aprisco, a alegria é quando todos participam, cooperam, ajudam, certo? E nós queremos assim viver essa igreja, que é uma igreja que nos reunimos os apriscos no domingo, todos os líderes tragam sempre os seus apriscos para cultuarmos ao domingo, esse louvor tão precioso. É o nosso ministério de louvor, irmãos, uma bênção. Olha, Hilson está chegando pertinho da gente. Extraordinário, está uma bênção. Um mover de Deus, uma graça de Deus. E a gente quer mais de Deus. Mas a gente quer brilhar mais. Nós queremos levar mais luz. Amém? Então, meus queridos, nós queremos ser cheios de Deus. Nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Essa conferência foi top. E ela nos apontou para nós irmos, para nós sermos luz. Nos apontou para nós não pararmos, como o pastor Mário ministrou, e para prosseguir, para não parar, não. Nos ensinou também e fortaleceu aquilo que nós temos vivido para sermos cheios do Espírito Santo, para nós poder, irmãos, brilhar mais, fazer mais e romper com as trevas. Dizem, Albert Einstein, um dos obreiros me auxiliou. Albert Einstein diz que não existe escuridão, que não existe trevas. O que existe é a falta de luz. O problema é que se não existe luz, trevas. Não existia uma lâmpada, escuridão. Então diz que a escuridão não existe, o que existe é a ausência. Então o que o mundo está precisando é luz, o que o mundo está precisando é a igreja se manifestar e viver como igreja e influenciar. O que os nossos apriscos precisam é influenciar aonde estão. Eu tomei um choque nessa semana. Você pensa, não, o pastor não se abala. Não, a gente fica triste, meus amados. O pastor também chora. Quarta-feira eu estava numa reunião de oração ali no centro da cidade, juntamente com outros pastores. Quarta-feira a gente se reúne para orar pela cidade, pelo governo da cidade, né, pela paz dessa cidade. E aí entrou uma mensagem de uma pessoa que tem orado muito por ele, muito mesmo. Ele teve numa reunião só no aprisco, não foi mais, mas eu tenho orado por ele. Entrou uma mensagem de áudio dele, mas como eu estava numa reunião de oração, eu digo, depois da reunião eu saio e eu vou escutar. Aí saí, depois terminou a reunião, eu tinha os demais afazeres, aí eu fui ouvir a mensagem, ele disse, meu vizinho, é o seguinte, eu não sei se o senhor está sabendo, mas a vizinha da casa tal lá, tirou a sua vida, e eles estão desesperados. Queria saber se o senhor está por perto, para ir lá dar uma palavra de ânimo, de esperança. Eu disse, que bom, irmãos, que sabe aonde recorrer, buscar socorro, buscar ajuda. Uma mulher nova, não sabia mais o que fazer e como administrar a sua depressão, a sua angústia, e tirou a vida. Eu me doí porque são vizinhos, não vizinho próximo, não mora do lado da nossa casa, são várias casas depois da nossa, do outro lado da rua lá. E são vizinhos que a gente nem mais cumprimenta. Tudo bom, na passada. Mas aquilo nos choca, porque a gente não quer que ninguém faça isso. Mas por outro lado, tipo, puxa vida, os vizinhos sabem a quem recorrer. O nosso aprisco, irmãos, precisa marcar onde está. As pessoas, quando tiver uma necessidade, procurar socorro, saber aonde vai procurar ajuda.
As pessoas precisam identificar em você, que vem na igreja, saber o seguinte: você sabe, você conhece aonde pode oferecer o remédio, a solução e a saída. Nós temos que ser solução para o mundo. Nós temos que ser, não uma alternativa para o mundo, mas uma solução. Porque nós levamos Cristo Jesus. Nós não apenas viemos à igreja, nós somos a igreja, amém? Nós não somos apenas frequentadores de igreja, nós somos a igreja do Senhor Jesus. E para fazer diferença aonde nós estivermos, aonde Deus nos colocar. Eu vejo que é a nossa missão, que não devemos deixar qualquer pessoa perecer por falta de conhecer o Evangelho, mas que possamos influenciar. E esse é o papel do sal que nós já falamos da comunidade. Ok? Então, queridos, nós não temos a capacidade de dar olhos para as pessoas, mas nós podemos transmitir a luz, amém? Nós precisamos ser luz e transmitir a luz. Isso vai falar do testemunho cristão. Filhos de Deus, mas anda nas trevas e não enxerga luz nenhuma, então tem coisa errada. Deus, meus amados, nos deu capacidade espiritual de vista, mas nós não podemos, porque alguns ou várias pessoas ainda andam em trevas. Está na igreja, gosta da igreja, mas ainda anda em trevas. Vem na igreja, gosta da igreja, que bom, nunca pare de vir. Algumas pessoas pensam, está indo na igreja, mas a vida não para. Não é ficando no mundão que as coisas vão melhorar. A gente busca, mas a Bíblia diz que nós vamos sendo transformados, amém? De glória em glória, de passo em passo, vai melhorando. Agora, se deixar Jesus, aí a coisa vai piorar. Se deixar Jesus, a coisa vai piorar. Mas tem pessoas, meus amados, que ainda amam as trevas. Permite Satanás encegar o entendimento. A Bíblia diz que o Deus desse século, que é o inimigo, Satanás, cega o entendimento. São pessoas que às vezes escutam a pregação, que é pura verdade a pregação, ouvem louvores o dia todo, mas vive como cego. Porque o inimigo quer cegar os crentes, quer cegar a igreja, quer cegar você. Que você fique cegado, você não enxergue, você não encontre realmente uma identidade de Cristo Jesus. Aí me chama muito a atenção mesmo. A Bíblia fala no Antigo Testamento, o livro de 2 Reis, o profeta Eliseu foi o sucessor do profeta Elias. A Bíblia menciona que de manhã cedo, o menino do profeta, o moço do profeta, o servo do profeta saiu na rua e de repente ele ficou apavorado, porque viu um exército de inimigos, soldados inimigos da Assíria, cercando a casa, e ele fica apavorado. Ele entra em casa apavorado e diz para o profeta: homem de Deus, nós estamos cercados de inimigos, e agora? Aí o profeta faz duas orações ele faz. Uma ele faz pelo menino, pelo moço, e ora para que os olhos dele, a cegueira dele caia, a cegueira dele saia, e aquele menino passa a enxergar melhor. Aí ele vai olhar, ele vê o exército inimigo, mas ele agora vê um grande exército de Deus, extraordinariamente muito maior, e muito mais forte, muito mais poderoso. Isso trouxe calma para o coração daquele moço. A segunda oração que o profeta faz é por aqueles inimigos. Ele faz uma oração que cega aos inimigos. Os inimigos não enxergam mais. E aí ele chega então nos soldados inimigos e diz o seguinte: olha, vocês estão procurando, não é aí, vem cá que eu vou mostrar um endereço para vocês. E eles vão seguindo ele, mas eles estão cegos, eles estão encantados, uma cegueira, eles não enxergam. O que o profeta faz? Vai conduzindo, vai levando, leva até dentro da cidade de Samaria, do quartel-general, da fortaleza de Samaria, e chega e entrega lá para o capitão e para o rei, e diz o seguinte: está aqui todo o exército do inimigo está aqui. Aí o rei diz: então vamos matar. Diz ele: não, se tu não capturou com a tua espada, tu não pode matar ele. Dá comida para eles, dá alimento para eles. E o rei faz isso. É atitude cristã, tratar com bondade. E aí alimentou e depois despediu e fez eles voltar para casa. O profeta orou, a vista dele, a visão deles retornou. Mas eu chamo isso aqui para uma realidade de uma aplicação
negativa com relação a isso aqui. Porque às vezes, meus amados, o diabo, nosso adversário, ele faz isso. Ele cega o entendimento do povo de Deus. Ele cega os cristãos. E leva assim a uma cegueira, e algumas pessoas estão seguindo ao diabo, seguindo ao inimigo, porque estão cegos. Deixa tão cego e vão seguindo Satanás, o inimigo vai levar exatamente, colocar exatamente no ambiente que quer, e vai dar o alimento dele para aqueles que são povo de Deus, para aqueles que são soldados de Cristo Jesus. Há muitos soldados de Cristo Jesus comendo a comida do inimigo. Há muitos soldados de Cristo Jesus que estão cegos. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. E lá estavam soldados, cegos, sem enxergar, mas estavam agora no território do inimigo. Há quantas pessoas que são conduzidas por uma cegueira, por um encantamento, estão ali se alimentando daquilo que o inimigo leva, que o inimigo conduz. Quantas vezes o inimigo cega a nossa juventude, tantos outros, e vai levando para o mundo de podridão, vai conduzindo para a pornografia e tantos outros males, tantas outras desgraças, às vezes para o adultério, às vezes para a traição, às vezes para a imoralidade. Está lá no ambiente do inimigo, se alimentando de coisas do inimigo, estão encantados, estão cegados pelo inimigo, estão naquele ambiente, porque o diabo vai conduzindo através da cegueira. Porém, meus amados, o propósito que o Senhor tem para conosco é que os nossos olhos sejam abertos. Esse homem, seus olhos foram abertos. Jesus abriu os olhos desse homem. A Bíblia vai falar em 2 Tessalonicenses 2,11 a respeito da operação do erro. E a Bíblia diz assim, a operação do erro para que deem crédito à mentira, às coisas enganosas. Outra coisa que é uma cegueira, que gera uma cegueira, é julgamento. As pessoas às vezes fazem julgamento cego, julgam as coisas de uma maneira cega, sem entender. Pessoas que vivem a condenar a verdade antes de ouvir a verdade, formam opinião a respeito, por exemplo, do Evangelho, sem ter estudado, sem ter conhecido o Evangelho. Quantos de nós, quantos de vocês, quantos aqui julgavam o Evangelho errado? Eu digo que eu conheci a respeito de igreja, Evangelho, eu tinha 5 anos, eu era criança, mas a minha mãe começou a ir na igreja, então não cheguei a criar uma figura negativa contra o Evangelho. Mas quantas pessoas dizem o seguinte, Evangelho, esse negócio de crente, e aquilo é só para tirar dinheiro das pessoas. Estão indo na igreja só para dar dinheiro para os pastores lá. Uma imagem errada, uma imagem negativa do Evangelho que não conhece. Depois a pessoa se converte, conhece a Cristo Jesus, conhece a igreja, descobre que a igreja não é isso. Mas que lá tem homens sérios, homens de Deus sérios, mulheres de Deus sérios, pessoas sérias, obreiros sérios. Aí descobre que a igreja tem uma diretoria que administra, que organiza, que contabiliza, que faz as coisas tudo com uma transparência, registra tudo certinho. As pessoas fazem um pré-julgamento errado das coisas de Deus. Eu me criei em um ambiente que não tinha problema, porque desde criança, acostumado a ver os cultos despertado, avivado, pessoas ficando possessas por espíritos malignos e sendo libertas, sendo restauradas, Deus fazendo a grande obra. Mas quantas pessoas têm o seu entendimento cegado? Não consegue enxergar, não consegue contemplar, não consegue ver, e não consegue ter acesso ao Evangelho. Quantas pessoas fazem julgamento dos outros de maneira errada, de maneira equivocada, porque estão cegos. Quantas pessoas entram em negócios errados, ilícitos, estão cegos. Quantas pessoas têm as suas atitudes erradas na vida porque estão cegos. Todo pecado, a pessoa que é induzida ao pecado, ela está cega. Por isso devemos orar, Senhor, abre os nossos olhos. Faz-nos enxergar, faz-nos ver as coisas certas. Meus amados, também o texto vai nos ensinar como ele estava cego. Muitas vezes a gente está cego e não está enxergando, estamos vivendo de uma maneira tão cômoda, como igreja precisamos sair das 4 paredes. Assim como fez Ananias, nós podemos remover escamas de olhos de outras pessoas que estão cegas. Saulo de Tarso, a Bíblia diz que aspirava ameaça contra a igreja. E então a autorização do sumo sacerdote, das autoridades,
para ir lá na Síria, na capital da Síria, na capital chamada Damasco, para prender aqueles que eram do caminho. E aí a Bíblia diz que quase chegando, era perto do meio-dia, quase na entrada de Damasco, a Bíblia diz que ele vê um clarão. E a Bíblia diz que ele cai por terra. E a Bíblia diz que ele ouve uma voz, a voz que dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele faz a pergunta: quem és tu, Senhor? Se eu sou Jesus a quem tu persegue. E o Senhor Jesus disse: olha, dura coisa é você lutar, você recalcitrar contra os aguilhões. Aí, meus amados, ele fica cego durante 3 dias. Ele fica cego, sem nada enxergar. Na realidade, Deus deixou Saulo durante 3 dias cego. Mas na realidade, eu não sei se ele tinha 30, 40 anos, mas ele viveu 40 anos na sua cegueira. Ele não enxergava as coisas de Deus. Ele era um homem religioso, vivia dentro da sua religião, da sua religiosidade, como aqueles animais que tem que colocar uma viseira para não olhar para um lado, para o outro, só aquele lado ali, uma idiosincrasia. Aquilo é o que ele vivia, aquilo que ele achava como certo. E por causa da sua religião, então ele matava, levava pessoas presas. Como muitos não conhecem a história, por exemplo, dentro da história eclesiástica, 1500, 1600, quanto sangue derramado. Reforma, veio a reforma, 95 teses de Lutero, coisa mais linda e maravilhosa a história, mas não mostra quantos os reformadores mataram, porque não acreditavam na mesma doutrina que eles. Quantos anabatistas foram mortos por causa da religiosidade? Quantos foram degolados? Quantos foram queimados vivos numa fogueira? Por causa de uma religiosidade. Grandes heróis da reforma, assassinos em massa. A reforma matou tanto quanto a religião que dominava antes. Por causa, meus amados, da raiva à religiosidade, uma cegueira. Pessoas que liam a palavra, mas estavam cegos por causa da ira. Quantas pessoas viviam assim? Porém, Deus desperta, meus amados, a igreja com o propósito de amar. Quando Jesus diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O evangelho, irmãos, não é apenas que fica apontando, massacrando e pisando, mas abraçando, acolhendo, amando, perdoando, se doando, se oferecendo, se ajudando. Como aprisco nós saímos das 4 paredes. E aí esse homem chamado Ananias, agora que Deus diz para ele: Ananias, entra na rua chamada direita, lá tem um homem chamado Saulo de Tarso. E ele disse: não, senhor, mas esse homem, nós temos ouvido falar que ele tem matado muita gente, prendido muitos, e ele veio para cá inclusive com esse propósito de matar. E eu digo que Ananias às vezes simboliza algumas pessoas que estão tão felizes dentro do seu cubículo religioso, mas não saem para fora, estão só vivendo para si, dentro de si, dentro de 4 paredes, e Deus está dizendo para Ananias: vai. Mas Senhor, ele é perigoso, não é esse que eu quero. Eu digo, quantos, meus amados, Saulo de Tarso que Deus tem para colocar dentro do nosso aprisco? Quantos Saulo de Tarso Deus tem para trazer para o nosso convívio no discipulado e na igreja? Mas às vezes nós estamos dentro de 4 paredes, porque estamos cegados também. Eu digo, Saulo ficou cego 3 dias, mas aquilo, Deus queria mostrar para ele que a cegueira dele antes era muito maior, que era uma cegueira de 30 ou 40 anos, que ele não enxergava, que ele não percebia. E por que ele ficou cego? João capítulo 9, nós lemos sobre isso. Por que ele ficou cego? Essa era a pergunta, essa era a indagação dos discípulos. Talvez era uma curiosidade: Senhor, por que ele ficou cego? Eles queriam uma informação? O desejo era o quê? Responsabilização, a culpa, porque isso deu errado, a culpa porque não deu certo. De quem é a culpa dele ser cego? De quem é a culpa? Sempre existiu essa pergunta: de quem é a culpa? Os tribunais, os júris, os fóruns, advogados, pessoas ligadas à justiça, a profissão da justiça,
é sempre o seguinte: encontrar quem é o culpado, qual é a responsabilidade. E os discípulos estão fazendo essa pergunta: de quem é a culpa? Quem é que deve ser responsabilizado? Mas graças a Deus, amados, que nesse final de semana, Deus nos trouxe um despertamento, uma direção, e firmou também um alinhamento para nós, um alinhamento espiritual, abrir mais os nossos olhos. E nós queremos andar assim, nós queremos que a nossa mente, nossa visão se abra mais e mais, para nós enxergar melhor, para nós poder enxergar melhor e mais nítido aquilo que Deus tem para nós, e Deus quer abrir os nossos olhos como igreja. A gente pensa: mas eu enxergo. Não, quanto mais a gente diz: eu enxergo, mais cego a gente está sendo. Meus amados, que Deus possa estar abrindo os nossos olhos, que Deus abra os nossos olhos para entender a direção que Deus nos dá. Às vezes Deus está apontando, a gente vai para o outro lado, que nem Balaão. Balaão estava cego por causa do dinheiro. Balaão estava cego por causa da promoção, estava indo fora da direção de Deus. Jonas estava cego, queria seguir a direção do seu coração, cego. O que nos faz errar? A cegueira. O que nos faz viver no erro? A cegueira. O que nos faz ficar preso, amarrado ao pecado? A cegueira. Mas quando os nossos olhos se abrem, quando a luz, então a gente enxerga, digo: é por aqui que a gente vai. E o discurso do Senhor Jesus, instruindo a igreja, é o seguinte: eu sou a luz do mundo. E aí Jesus vai falar da luz. A luz, irmãos, é uma das coisas mais importantes. Por causa da luz tem vida. Você já viu aquela árvore frondosa, muitos e muitos galhos, muita sombra, não cresce nada ali embaixo, porque não pega sol. O que faz as plantas crescer, existir, irmãos, é o sol. O que faz ter vida é o sol. Nós precisamos, meus amados, de esclarecimento, de ser clareado a nossa mente, que o Espírito Santo abra a nossa mente. A Bíblia menciona que esse homem, ele era cego de nascença. Na realidade, a depravação humana, a cegueira que nos acompanha desde que a gente nasce, e vai continuando com a gente até o momento que a graça de Deus se manifeste sobre nossa vida, e conheçamos a respeito do novo nascimento, da nova vida em Cristo Jesus. Desde o início do mundo, disse esse cego, ele defendendo a sua cura, ele vai dizer o seguinte: desde o início do mundo, nunca se ouviu falar que alguém tivesse aberto os olhos de quem nasceu com cegueira. E eu traduzo para os nossos dias agora, para aplicação para nós como igreja. Desde o início do mundo, nunca se ouviu falar que alguém tivesse aberto os olhos de quem nasceu cego espiritualmente. A cegueira espiritual é a pior cegueira que tem. Porque se uma pessoa, ela não enxerga, mas ela também não peca, mas a pessoa que ela enxerga, ela vê e ela vive no seu pecado por causa dos seus olhos, cobiça e tantas outras coisas, vivendo na vaidade do seu mundo, conduzindo a sua vida ao inferno por causa dos seus olhos. Mas que Deus esteja abrindo os nossos olhos espirituais, que Deus esteja ampliando o nosso horizonte, para nós contemplarmos e vermos. Meus amados, porque um dia sim, aqueles a quem abriu-se os olhos espirituais, um dia vão contemplar o Senhor, e a Bíblia diz que nós o veremos face a face, nós veremos como Ele é. Faz parte da natureza do ser humano não enxergar, não ver, não perceber. Nós nascemos cegos sim para as coisas espirituais. Nós somos incapazes de perceber Deus, incapazes de perceber, conhecer o Evangelho do Senhor Jesus, incapaz de perceber o caminho da salvação que Jesus nos dá. Nós temos olhos, mas não vemos, não enxergamos. Por exemplo, o nosso coração ama o pecado, gosta do pecado. Nós seguimos tão naturalmente o mal, como o porco se encaminha para ir para a lama. Assim o coração do homem, cegado no entendimento. Também o nosso orgulho é uma cegueira. A confiança nos deixa cego. Quando a gente acha que a gente pode, quando a gente acha que consegue. Um dos grandes males no apóstolo Paulo, que era Saulo de Tarso, é o seu orgulho. A minha religião é certa. Vamos acabar com as outras religiões. Vamos exterminar com as outras religiões. E aí, meus amados, a cegueira ia acabando com ele. O ódio, a Bíblia diz que ele inspirava ódio mortal.
cegueira espiritual, muita confiança em si, muita confiança na sua religiosidade, até que depois lá no final da sua vida, ele vai mostrar a sua teologia nova, por causa da revelação, por causa daquela luz, uma luz que ele viu no caminho de Damasco, e que lhe deixou cego fisicamente, mas abriu a sua visão espiritual, a sua capacidade de enxergar. Meus amados, quantos, por causa da ganância de ter, ficam cegos? Quantos, por causa da ganância do ser, ficam cegos? Quantos, por causa do seu orgulho, da sua arrogância, vão atropelando todo mundo, massacrando todo mundo? Logra um aqui, passa a perna no outro lá, aplica aqui, aplica lá em outro, cego, não consegue enxergar. Paulo estava assim, Saulo de Tarso estava assim, vivendo uma cegueira. Quantas pessoas também vivem numa cegueira, numa vida de humildade? Meus amados, Jesus diz o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele nasceu de uma família humilde, ele nasceu num berço humilde, não foi de uma família abastada. Deus escolheu assim. Ele poderia ter nascido num trono, podia ser um dos herdeiros da dinastia de algum reinado, mas Deus escolheu pessoas humildes para que o seu filho nascesse. Mas deixa eu dizer que humildade não está na roupa, não está no bairro, na vila, na invasão que eu moro. Não é isso que se revela humildade. Às vezes as vestes de farrapos de um mendigo pode cobrir tanto orgulho quanto a toga de um magistrado. Não é isso. Mas, meus amados, Jesus diz o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Precisamos aprender. Quando o nosso coração se torna arrogante e soberbo, mostra que nós estamos cegos, mostra que estamos cegados, e a soberba não nos permite ver, nem compreender nada. E às vezes precisamos ser lançados por terra, como foi lançado Saulo de Tarso, para que aprendesse, aprendesse a começar a vida certa, e os seus olhos abertos. Charles Haddon Spurgeon disse o seguinte: você precisa se arrepender das suas próprias orações. E ele escreve mais ainda: seus pensamentos mais santos são ímpios. Os seus pensamentos mais santos são ímpios. Precisamos, diz ele, nos arrepender das nossas orações. Olha a oração do fariseu: graças te dou, Senhor, que eu não sou como esse pecador, como esse miserável. Pessoas tanto orgulho no coração, orgulho na alma, é uma cegueira, é uma tremenda cegueira. Esse cego, meus amados, eu tiro uma preciosa lição, que é uma grande verdade espiritual. Esse cego mesmo, ele não enxergava Jesus, mas Jesus enxergava ele. Eu digo assim: nós não enxergamos Jesus, mas Jesus estava nos enxergando. Você não enxergava Jesus, mas Jesus estava olhando para ti. Ele estava te contemplando. Foi Jesus que nos olhou. Foi Ele que olhou para nós. Não fomos nós que olhamos a Ele. A Bíblia diz o seguinte: não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu. E a Bíblia assim: nos escolheu para que nós vamos e que a gente venha dar fruto. Mas como que eu vou dar fruto? Só posso dar fruto se eu tiver luz. Faz uma experiência. Pega uma planta e coloca no escuro lá, e deixa lá um pezinho de bergamoteira, né? Na luz, escuridão total, e deixa lá. Um ano você não colhe nada, porque não pega a luz, que vai amadurecer, que vai fazer brotar. O que faz a gente dar fruto, meus amados, é a luz de Jesus. Amém? Meus amados, esse cego, ele não via Jesus, Jesus via ele. Você não via Jesus, mas Jesus te encontrou. E Jesus fez o seguinte: Ele tirou a nossa cegueira e nos fez ver, nos fez enxergar, nos aproximou do seu coração, nos aproximou do seu amor. O cego, ele não via Jesus, mas Jesus estava vendo o cego. Nós não olhávamos para Jesus, mas Ele olhou para nós. Ele nos olhou com o seu olhar de amor, com o seu olhar terno, e teve compaixão de nós. E as pessoas dizem: mas quem é que pecou? Foi ele? Mas olha a vida dele. E Jesus: não estou nem aí para o que foi que aconteceu na vida dele, eu vou curar esse homem. Deus olhou para a tua vida e disse: não importa o teu passado,
Eu não vou agora registrar alguma coisa por causa do teu passado. Eu vou curar esse homem para que a glória de Deus se manifeste. E por que Deus faz um milagre tão lindo na nossa vida? Para que a glória de Deus se manifeste em nós. Esse é o propósito. Você está aqui adorando, cultuando e adorando a Deus, para poder glorificar e manifestar a glória de Deus através da sua vida. Meus amados, temos um chamado. E esse cego, ele diz o seguinte: uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Amém? Diga comigo: cego, mas agora eu vejo. Talvez você nunca foi cego fisicamente, mas você pode dizer o seguinte: olha, eu era bêbado, mas agora eu ando sóbrio. Eu era um beberrão, mas agora eu estou limpo. Antes eu vivia me chapando, mas agora eu estou de cara limpa. Antes eu aprontava, agora estou transformado por Jesus, sou nova criatura em Cristo Jesus, e as coisas do meu passado ficou para trás. Antes eu fazia, antes eu aprontava, antes eu era cego, mas agora eu estou na luz de Jesus. Jesus está fazendo uma obra no meu coração e na minha vida. Meus amados, o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando a gente se embriaga, é porque estamos cegos. Mas quando nós nos enchemos do Espírito Santo, é porque nós estamos cheios de luz de Deus. Que o Espírito Santo venha trabalhando cada vez mais. Amém? O que Jesus mudou na sua vida? Esse homem diz: olha, eu era cego, agora eu vejo. O que você pode dizer? Olha, Jesus mudou isso na minha vida. Olha, Jesus fez uma mudança extraordinária. Antes eu não tinha paz, agora eu tenho a paz de Cristo. Antes a minha casa era só gritaria, agora uma paz, louvor, adoração ao Senhor. Lá em casa era briga direto, todo dia a gente brigava. Agora tem paz na minha casa, tem paz no meu lar. O meu casamento a gente mais vivia brigando, agora a gente vive mais orando e louvando a Deus. Que preciosidade. Porque, meus amados, eu era cego, mas agora eu vejo. Cada um de nós que possamos dizer: olha, eu era, agora Jesus mudou. Eu vivia assim, mas agora Jesus mudou a minha vida. O que Jesus tem mudado em você? O que Jesus tem mudado no teu lar? O que Jesus tem mudado lá no teu trabalho? O que Jesus tem feito lá na tua vida? E digo mais, irmãos, tudo que mudou em você foi uma grande obra dele, amém? Eu era cego, agora eu vejo, amém? Mas que também possamos dizer: olha, tem mais coisa ainda para Jesus mudar. Aquele que começou boa obra, a Bíblia diz que ele é fiel para completar, amém? Ele está fazendo ainda coisas que vai mudar, amém? Hoje, meus amados, também é um culto de mudança para cada um de nós, amém? É um culto de transformação, é um culto de um agir de Deus, amém? É um culto de abrir os nossos olhos e o nosso entendimento, amém? Saulo era perseguidor, ele podia dizer: olha, eu era perseguidor, agora eu sou um perseguido pelo Evangelho. Eu era cego, agora eu enxergo. Eu era um perseguidor, agora eu sou um perseguido. Na caminhada, meus amados de Damasco, a sua vida foi mudada. Que preciosidade, que maravilhosa obra Jesus faz. Outras verdades que nós aprendemos nesse texto. Esse texto, meus amados, vai nos mostrar também que há tribulações na nossa vida que servem ou servirão para evidenciar a glória de Deus. Por exemplo, esse cego, não é favorável dizer que é cego. É ruim. A pessoa se limita em tantas coisas. Esse homem tinha suas limitações. Não era bom. Era difícil. Há uma tribulação na vida dele. Mas eu entendo também, meus amados, quando o texto diz no versículo 3, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que manifestasse nele as obras de Deus. Há tribulações na nossa vida que é para manifestar a glória de Deus. Amém? Para manifestar a glória de Deus. Note que Jesus fala também o seguinte: para que se manifeste as obras de Deus. É plural, não é singular. Não é o seguinte: para que se manifeste a obra de Deus. Ou seja, curar ele da cegueira, ele não vai mais ser cego. Não, obras, porque teria coisas maiores ainda, teria outras coisas a serem realizadas, a serem executadas na vida daquele homem. Não foi uma bênção apenas para a tua vida, há outras coisas que Deus ainda vai fazer em você, amém? Há outras coisas que o Espírito Santo ainda vai fazer em você, através de você.
E a Bíblia diz, obras para que se manifeste nele as obras de Deus. Então, que na tua vida se manifeste as obras de Deus, amém? Segunda coisa também que podemos aprender é que o método e o processo que Deus usa para nos abençoar, às vezes parece estranho. Você observa, por exemplo, que Jesus chega na casa de Jairo, que nós ministramos uns domingos atrás. Jesus chega lá, e Jesus só diz o seguinte para aquela menina, Talita cumi, levanta-te menina, pronto, falou. Teve um momento que lá no tanque de Betesda, Jesus diz para o homem paralítico o seguinte, te levanta, toma o teu leito e anda. Só falar, deu. Ou faz uma oração, resolveu. Interessante e estranho esse milagre. Por que é estranho? Como é que Jesus operou esse milagre? Observe que o texto diz o seguinte, versículo 4. Versículo 5 diz, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E versículo 6 diz o seguinte, tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, e aplicou nos olhos do homem. Então disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Acompanha comigo e tenta visualizar a cena. Diz o seguinte, ó, eu vou te curar, só um pouquinho. Jesus fez um ato anti-higiênico. O que Jesus fez? Cuspiu. Você acha bonito uma pessoa cuspir? Você está na sua sala, carpete, tudo arrumadinho. Aí chega a sua visita e blum, blum. Glória a Deus, aleluia. Que bênção, cuspiu aqui. Você convida alguém especial na sua casa. Top. Sentado na mesa, a pessoa gospe em cima da mesa. Você sabe que nojo. Que nojo. Estranho. Irmãos, estranho. Mas se Jesus que está cuspindo, ele nem vai dizer nada, né? Mas como é a cena? O cara está cego ali, sentado pedindo esmola. Aí Jesus puxa lá do fundo e pac no chão. Em homilética é o seguinte, pastora Luciana. A Bíblia diz que o pregador tem que ter imaginação criativa. Ok? 7ª aula, 2º período. Aí eu fico imaginando, está saliva no chão. Além de já ter cuspido, uma coisa nada legal, nada bonito, nada educado. Né? Aí Jesus se abaixa. Ainda pega, não sei se você já fez isso. Uma misturadinha ali. Bem mexidinho. Aí pega com a mão. Ai, que coisa mais linda. Jesus eu aceito. Irmãos, totalmente anti-higiênico. Às vezes o caminho do milagre, o caminho da bênção, às vezes passa pela humilhação. A gente só quer bênção assim, cheio da glória, vindo direto assim, anjo descendo, tocando na gente cheio da graça. Às vezes não é assim. Jesus cuspiu no chão. É até interessante que tem tanta igreja que surgiu aí, que uma chegou até a botar o nome dessa igreja evangélica pentecostal, Guspe de Cristo. Aí, irmãos, a Bíblia diz que Jesus pega aquele guspe misturado com lodo e pega e aplica nos olhos do cego. Você pode sentir nojo, alguma coisa assim, mas é o que a Bíblia diz. E aí Jesus diz o seguinte, vai e te lava no tanque de Siloé. Ele ia ter que caminhar um bom pedaço, um bom caminho até chegar lá. E eu aprendo outra coisa também, irmãos. Que às vezes, muitas pessoas não recebem a sua bênção, que está tanto pedindo, porque não completa o processo. Tem muitas pessoas que querem economizar o tempo, o espaço, o dinheiro, tantas coisas, e aí não alcança a bênção completa. De repente o cego está lá, né, caminhando lá com sua bengalinha, né, e indo lá com sua bengala, ô cego, o que está fazendo aí com esse negócio no olho aí, meu cego? Eu vou me lavar lá no tanque de Siloé, que nada, entra aqui em casa, aqui, ó, lava aqui, tem uma pia aqui, ó, vem lavar aqui, tá, muito obrigado.
Ia receber a bênção? Não. Não. Porque tinha um destino. A bênção tem um destino. Você vai e te lava no tanque de Siloé. Tinha que ser o tanque de Siloé. O comandante Naamã, na Síria, o profeta disse para ele: tem que tomar 7 banhos no rio Jordão. Não era no Albano e Fafar que as águas eram mais limpas. Não. E era 7 banhos. Ele fez exatamente 7 banhos no rio Jordão. E saiu dali purificado. Aí Jesus para o cego: vai e te lava no tanque Siloé. E ele foi no tanque Siloé, obedeceu 100%. E a bênção veio. Aí às vezes eu fico assim, né? Um pouco intrigado. Aí o irmão pede um conselho, uma orientação de querido, assim. Ah, muito obrigado, pastor, tá bom. Eu digo: querida, como é que foi? Ah, pastor, não deu certo. Tá, como é que tu fez? Ah, eu fiz assim. Tá, mas eu tinha dito que era do outro jeito. Ah, não, pastor, mas aqui eu não sei o que. Bom, então fazer o quê? A receita foi ensinada, não seguiu, aí o milagre não vem. Tem pessoas que querem realmente a bênção, mas querem fazer diferente. Quer andar na contramão de Deus, porque se acha muito mais criativo, muito mais sábio que Deus. Meus amados, falta de visão. Porém, meus amados, nós vamos encontrar, nós vamos perceber. Esse homem ele recebeu, mas ele obedeceu 100%. Como é que o milagre vai chegar? Como é que a bênção vai nos contemplar, meus amados? É quando está completa a nossa obediência. Isso é maturidade espiritual. Isso é crescimento espiritual. Como igreja, nós almejamos todos, irmãos, possam crescer, fazer todas as ferramentas que a igreja tem para crescimento. Você entrou na igreja, aceitou Jesus, entregou a vida para Cristo Jesus. Nosso propósito é que todos possam crescer em Cristo Jesus e frutificar. Outra coisa que nós aprendemos também, o processo, aquele homem nasceu cego. Quem sabe, tá, mas não dá para ter curado ele com 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, podia. Mas já cresceu, irmãos, já estava grande. Os pais disseram o seguinte: ó, pode perguntar para ele porque ele tem idade, ele é de maior. Ele já tinha uma certa idade adulta. Mas eu entendo assim que o tempo, meus amados, às vezes é um processo. É um processo que vai nos levando, certo? A cada vez mais crescimento. Tem o processo também, o tempo. Às vezes nós queremos a bênção dentro do nosso tempo, e Deus não trabalha dentro do nosso tempo. Deus trabalha num tempo maior, num tempo com uma dimensão maior. Ok? O tempo castigou ele. Demorou bastante tempo, mas era um processo de Deus, porque era para manifestar a glória de Deus. O cego, meus amados, ele não recusou, ele obedeceu, ele foi lá, mas a Bíblia diz que ele voltou vendo. E é isso que nós queremos, irmãos, que todos nós como igreja possamos ver e contemplar. Todos possam ter a visão como o seu pastor tem, amém? Como a visão como a liderança tem. Em nome de Jesus, já estão profetizando assim, ó, a próxima conferência, ano que vem, vai ser no novo templo, amém? Que nós tenhamos, amados, em nome de Jesus. E que Deus abra muitas e muitas e muitas portas. Último ponto desta mensagem. Por que Jesus curou e operou esse milagre? Primeira coisa, irmãos, porque Jesus se mostrou e se mostra misericordioso. Ele não merecia, ele não pediu, ele não implorou, mas Jesus agiu com misericórdia. Como já vos disse, ele não viu Jesus, Jesus viu a ele. Diga: a misericórdia de Deus, nos salvar, nos transformar, é misericórdia e a bondade dele. Segunda coisa, porque esse homem era eu, era você, éramos nós. Aquele homem representa cada um de nós, a qual Jesus amou, teve misericórdia, estendeu a mão, estendeu da sua compaixão, e nos abraçou, e teve interesse pela nossa vida, qual ninguém se interessou por você, tanto quanto Jesus. Ninguém se importa com a tua vida contigo, tanto quanto Jesus. E é para isso que ele veio. Abrir os nossos olhos, abrir os olhos do nosso entendimento, como diz o apóstolo Paulo. E também, meus amados, porque Jesus tem poder, amém? Para resolver qualquer situação, para qualquer parada, para qualquer situação perdida. Ele tem resposta, ele tem a solução. E por último, e o ministério de louvor já pode subir aqui, o último ponto dessa mensagem. Por que Jesus curou esse homem?
Jesus curou esse homem, irmãos, para que se manifestasse a glória de Deus na vida dele. Por que você está aqui? Para que você manifeste a glória de Deus na sua vida. O que Deus quer? Manifestar a glória dele através de você, através da sua vida, através da sua casa. Que o nosso aprisco, irmão, seja um luzeiro para manifestar a glória de Deus. Cada conversão, cada casa de paz, cada filho da paz, cada discipulado, seja para manifestar a glória de Deus. Tudo que nós fizermos, meus amados, seja em palavras, seja em ações, diz a palavra de Deus, seja tudo para a glória de Deus. A nossa vida deve ser para manifestar a grandeza e a glória do Senhor, seja para manifestar o poder de Deus. Que tudo na nossa vida, cada passo, que é coordenado e planejado por Deus, para manifestar a glória de Deus. As obras, meus amados, as obras de Deus manifestam a sua glória. Nós somos a obra de Deus. Nós somos chamados para fazermos a obra de Deus, para sermos obreiros na casa do Senhor. Deus não fica chamando, eu quero tu, Deus quer todos. Jesus veio, irmãos, para que todos pudessem ter acesso à salvação, porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos e ninguém pereça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos abriu a porta, Ele nos abre a visão, Ele nos abre o entendimento. Deus quer que você veja, Deus quer que você enxergue, Deus quer que você compreenda mais as Escrituras, para andar num caminho de fidelidade. O que você não enxerga ainda? Peça, Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu entendimento, Senhor, eu quero perceber. Eu não entendo, Senhor, certas coisas, Senhor, abre o meu entendimento. Abre a minha compreensão, Senhor. Abre os meus olhos, para que eu possa te glorificar mais ainda. Senhor, me tira do atoleiro. Me tira, meu Deus, dessa circunstância da cegueira que eu vivo, Senhor. Me ajuda, Senhor, eu quero manifestar a tua glória. Meus amados, que Deus abençoe, que Deus use, que Deus distribui dom sobre a sua igreja, que Deus distribui talento sobre a sua igreja, para que nós venhamos manifestar a glória de Deus. Vamos ficar em pé, nós vamos adorar ao nosso Deus, exaltando e bendizendo e glorificando a Ele, porque Ele é digno de toda a adoração. Deus quer manifestar a sua glória nas nossas vidas, Deus quer abençoar, mas para que nós venhamos glorificar e servi-lo mais e mais, adorá-lo mais e mais, que possamos fazer cada dia mais, empenhados, dedicados e entregues a Ele em nome de Jesus. Vamos louvar e vamos adorar ao Senhor.